Hoje é domingo, dia 14 de março de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será os efeitos do pecado. Nosso estudo estará embasado em Isaías capítulo 59. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos começa fazendo uma pergunta. Lá em Isaías, no capítulo 58, versículo 3, o povo de Deus havia perguntado a Isaías: por que é que jejuamos e Deus não nota? Por que é que nos humilhamos e Deus não leva isso em conta? A resposta de Isaías vai aparecer logo no capítulo 59, verso 1, quando ele vai sugerir uma outra pergunta. Algo mais ou menos assim: por que imploramos que a mão do Senhor nos salve e Ele não o faz? Por que clamamos a Ele, mas Ele não ouve? E Isaías vai responder, vai dar a razão pela qual isso está acontecendo com eles, no versículo 2, onde ele vai mencionar que o Senhor Deus ele não tem a sua mão encolhida que não possa salvar, e nem o seu braço cruzado para que não possa estender a mão para resgatar as pessoas. Mas um detalhe muito importante estava nesse momento causando interferência entre a humanidade e Deus. E o capítulo 59, verso 2, ele é fantástico em relação a isso, porque nesse capítulo Deus vai dizer especificamente: mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus, e impedem que Ele vos ouça. O pecado é esse elemento, na perspectiva de Isaías, ele vai gastar o restante do capítulo 59 dando base para essa sua alegação, de que o pecado ele realmente é o elemento mais terrível de todo o universo, porque ele levanta um muro que separa o homem de Deus. Isso é uma realidade na história da humanidade desde que a rebelião chegou aqui. Lá no Jardim do Éden, em Gênesis no capítulo 3, nós percebemos isso. Logo depois de pecar, Adão e Eva, a primeira coisa que fazem, o horário era o mesmo, o lugar era o mesmo, e Deus que os visitava continuava sendo exatamente o mesmo. Deus vem no mesmo lugar, na mesma hora, como costumava fazer todos os dias. A humanidade é que já havia mudado de alguma maneira. Com a entrada do pecado, o DNA do ser humano havia se modificado de uma forma tão substancial que o ser humano que gostava de correr para Deus, sentia prazer na presença de Deus, agora corria de Deus. E tentaram se esconder daquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Tentando se esconder atrás das árvores do jardim. Você pode imaginar isso? O fato é que a Bíblia vai mencionar que ainda assim o Senhor Deus, ele insistiu e ele pergunta: Adão, onde estás? E essa pergunta vai se repetindo vez após vez, até que Adão e Eva caem em si e percebem que estão tentando se esconder daquele que é onisciente e daquele que é onipresente. Então eles se levantam e dizem: nós estamos aqui. E então vem todo um diálogo para que Adão e Eva tenham o conhecimento, ou possam cair em si, reconhecendo as atitudes equivocadas que eles tomaram. E não apenas isso, para que tenham conhecimento daquilo que seria a atitude que Deus tomaria para poder salvar o ser humano. De lá para cá, os lugares podem variar. Nós não estamos mais no Jardim do Éden, mas a reação do ser humano diante das situações, das circunstâncias relacionadas ao pecado continua sendo exatamente a mesma. A humanidade continua correndo de Deus, continua fugindo de Deus, continua tentando se esconder de Deus. Davi chegou ao ponto de poder dizer: para onde eu fugiria da tua face? Se eu fosse nos mais altos céus, o Senhor lá estaria. Se fizesse a minha cama na mais profunda terra, o Senhor lá também estaria. Nós não podemos fugir da onisciência de Deus, e não é disso que o pecado, não é disso que Isaías está falando.
O pecado, ele faz com que nós, de alguma maneira, tenhamos a dificuldade de poder entrar na presença de Deus. Tenhamos a dificuldade de poder nos relacionar com Ele de uma forma que Ele tenha acesso ao nosso coração. Então veja, o texto aqui de Isaías capítulo 59 vai mencionar que o povo de Israel, eles continuavam fazendo atitudes religiosas. Eles jejuavam, eles oravam, eles iam ao templo para poder fazer seus sacrifícios, mas como estavam vivendo uma vida de separação com Deus, porque o pecado é isso, é a separação do ser humano em relação a Deus. Deus não conseguia acesso ao coração do ser humano. E o jeito que Deus escolheu para poder agir na nossa vida é de dentro para fora. Então, ou ele tem acesso ao nosso coração e começa a trabalhar de dentro para fora, ou então ele não vai poder agir. Deus se limitou, apesar dele ser o Deus Todo-Poderoso, quando nos deu liberdade de escolha, livre-arbítrio. Nem mesmo todas as forças coligadas do inferno poderiam fazer com que Deus saísse de dentro do nosso coração. Mas através da liberdade de escolha, nós podemos colocar Deus para fora. E o mais interessante é que podemos, inclusive, continuar desempenhando atividades, desempenhando ações religiosas. Exteriormente, podemos ser muito religiosos. Darmos nossas ofertas, devolvermos nossos dízimos, lermos a Bíblia, irmos à igreja, e ainda assim, deixarmos que esse muro nos separe de Deus. A ideia do muro é de que Deus está de um lado e nós estamos do outro. Mas a graça de Deus é tão grande que encontrou um meio para fazer com que o muro fosse ultrapassado. Com que Deus tivesse acesso a nós. Agora, nós é quem escolhemos se nós permitiremos que Deus tenha acesso ao nosso coração ou não. O povo de Judá havia feito uma escolha que os tinha levado para tão longe de Deus, que agora o único jeito deles poderem perceber essa mesma situação seria através do cativeiro. Que história trágica, terrível. História essa que não muda muito em relação a você e a mim. A diferença é que nós não estamos lá em Judá, que nós não estamos esperando que a Babilônia nos invada o nosso país. Mas quantos de nós estamos vivendo também em separação de Deus? Quantos de nós estamos deixando que um muro se levante entre nós e Deus? A grande luta que nós somos incentivados a ter, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, é a luta pela comunhão. É a luta para permanecermos na presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele nunca nos abandona. Mas nós o abandonamos quando deixamos que o muro do pecado nos separe dele. Então a grande luta é para tentarmos impedir que esse muro suba. E o grande detalhe é que se nós descuidamos por um momento sequer, o inimigo já está lá, colocando tijolo após tijolo, e o muro vai subindo. Portanto, a grande luta que precisamos ter é a luta não apenas de praticar atos religiosos, mas é a luta de entrar na presença do Senhor Deus, de viver uma experiência de relacionamento com Ele. E assim, temos a possibilidade de impedir que esse muro se levante e nos mantenha separados do nosso Deus. Eu queria orar pedindo para que Deus nos ajude a podermos ser derrubadores de muro. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor tem paciência conosco e que o Senhor não quer que nós vivamos em rebelião com o Senhor, contra o Senhor. Ajuda-nos a derrubarmos esses muros que nos separam do Senhor e vivermos uma vida de relacionamento íntimo contigo, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?